Oi, meus queridos. Se vocês pudessem ver meu sorriso agora, vou contar para vocês uma história que ainda me faz rir e chorar ao mesmo tempo. Uma história que mudou completamente a minha vida e me ensinou que às vezes precisamos ser firmes até com quem mais amamos. Então, peguem uma xícara de café, se acomodem aí na poltrona e vem comigo nessa jornada. Antes de tudo, deixem eu me apresentar. Sou Dona Conceição. Tenho 67 anos bem vividos. Moro em Fortaleza há mais de 40 anos e sempre sonhei em ter uma casinha de praia. Sabe aqueles sonhos que a gente carrega desde criança? Pois é, esse era o meu. Sempre que passava pelas praias do Ceará, e vocês sabem como nosso estado é abençoado com essas águas cristalinas e areias branquinhas, eu suspirava e pensava: um dia, Conceição, um dia você vai ter sua casinha bem pertinho do mar. E não é que chegou esse dia? Aos 65 anos, depois de uma vida inteira trabalhando como professora primária, juntando cada centavinho que sobrava do meu salário, finalmente consegui realizar meu sonho. Foi em janeiro de 2023, logo depois das festas de fim de ano, que encontrei. A casa ficava em Taiba, uma praia linda a cerca de 1 hora de Fortaleza. Não era nada de outro mundo, vocês sabem como é, mas era perfeita para mim. Uma casinha de 3 quartos, bem simples, com varanda de frente para o mar, jardim com coqueiros e até uma pequena área para churrasco. O que mais me encantou foi a vista. Dava para ver o pôr do sol todos os dias, sentada na varanda, ouvindo o barulho das ondas. Gente, se vocês estão gostando da história, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um comentário contando. Se vocês também têm ou tiveram o sonho de ter uma casa de praia. Quando vi aquela propriedade pela primeira vez, meu coração disparou. A corretor, uma moça simpática chamada Fernanda, me mostrou cada cantinho. A casa tinha uns 15 anos, mas estava bem conservada. O melhor de tudo era que ficava numa rua tranquila, sem muito movimento, mas ainda assim tinha vizinhos próximos. Porque vocês sabem que uma senhora da minha idade não pode ficar muito isolada, né? O valor? Bem, não vou mentir para vocês. Não foi barato. Eram 250 mil reais. Para mim, que sempre vivi de salário de professora, era uma fortuna, mas eu tinha me preparado para isso. Durante 15 anos, desde que meu marido faleceu, que Deus o tenha, eu vinha guardando religiosamente todo mês uma quantia. Às vezes era pouco, às vezes era mais, mas nunca deixei de guardar. Também tinha o dinheiro da aposentadoria dele, que eu nem tocava, deixava rendendo na poupança. E quando completei 60 anos, resolvi que era hora de investir esse dinheiro numa coisa que realmente me fizesse feliz. Porque, gente, a vida é uma só. E depois de tantos anos trabalhando, cuidando de casa, criando filho, eu merecia um cantinho só meu, não acham? Meu filho Carlos sempre achou que eu era meio sonhadora demais. Ele tem 42 anos, é engenheiro, casado com a Patrícia, e eles têm 2 filhos, o Miguel, de 15 anos, e a Sofia, de 12. Carlos sempre foi um menino responsável, mas também sempre foi meio, como posso dizer, controlador. Desde pequeno ele gostava de opinar sobre tudo, queria decidir as coisas por mim. Quando o pai morreu, então, piorou. Ele se achou no direito de ser o homem da casa e ficou achando que tinha que aprovar todas as minhas decisões. Quando contei para ele sobre meu plano de comprar a casa de praia, nossa, vocês precisavam ver a cara dele. Sentamos na minha sala, aquela mesma sala onde ele cresceu, onde fez lição de casa durante anos, e eu, toda animada, comecei a falar sobre meu sonho. Mãe, ele disse, com aquele tom que eu já conhecia bem, a senhora tem certeza disso? Uma casa de praia é um investimento muito arriscado. E se der problema? E se a senhora não conseguir mais ir lá? E a manutenção? E os impostos? Eu respirei fundo e respondi: filho,
Eu já pensei em tudo isso. Tenho o dinheiro guardado, a casa está em bom estado e é perto o suficiente para eu ir sempre que quiser. Mas Carlos não se convenceu facilmente. Ele ficou dias me ligando, mandando mensagem, tentando me dissuadir. Chegou até a levar a Patrícia para me convencer. Ela, coitada, ficou numa situação difícil, porque por um lado apoiava o marido, mas por outro via que eu estava realmente feliz com a ideia. O que eles não entendiam é que aquela não era uma decisão impulsiva. Era um sonho de vida inteira que finalmente eu tinha condições de realizar. E vocês sabem o que mais me incomodava. Na reação dele, era o fato de que Carlos nunca tinha demonstrado interesse em passar tempo comigo. Ele vinha me visitar uma vez por mês, se muito, sempre correndo, sempre com pressa. As netas vinham mais por insistência da Patrícia do que por vontade própria. Mas, quando soube da casa de praia, aí sim ele ficou interessado. De repente começou a falar sobre tempos em família, sobre como seria bom todos se reunirem na praia. Engraçado como essas coisas funcionam, né, gente? Mesmo com toda a resistência da família, eu segui em frente. Em março de 2023, assinei o contrato de compra e venda. Lembro como se fosse ontem. Era uma quinta-feira ensolarada, daquelas que só o Ceará tem. Quando saí do cartório com as chaves na mão, senti uma emoção que não sentia há anos. Era como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse acordado de novo. A primeira vez que entrei na casa já sendo dona dela, nossa, foi mágico. Abri todas as janelas, deixei o vento do mar entrar e fiquei ali na varanda por horas, só contemplando o oceano. Sabia que tinha tomado a decisão certa da minha vida. Nos primeiros meses, eu ia lá todo fim de semana. Levava minha cadeira de praia, meu chapéu de palha, e ficava lá lendo, pensando na vida. Às vezes, recebendo uma visita ou outra de amigas da minha idade que também gostavam de praia. Era perfeito. Era exatamente como eu sempre imaginei que seria. A casa ficou ainda mais aconchegante depois que comecei a decorá-la do meu jeito. Comprei umas cortinas de linho clarinho, coloquei plantas na varanda, pendurei uma rede entre 2 coqueiros do quintal. Cada cantinho dali tinha a minha cara, sabe? Era realmente o meu lugar. Carlos demorou alguns meses para visitar a casa. Quando finalmente foi, em junho, até admitiu que o lugar era bonito, mas eu percebi que ele estava calculando, avaliando, pensando em possibilidades. Aquele olhar dele eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele tinha quando estava planejando alguma coisa. E foi exatamente no final de novembro, quando eu estava me preparando para passar o Natal e o Réveillon na minha casinha, que aconteceu o que vocês vieram aqui para ouvir. O dia que mudou tudo e me mostrou de que eu realmente era capaz. Gente, antes de continuar, deixem eu saber nos comentários. Vocês acham que eu fiz certo em comprar a casa mesmo com a família sendo contra? E já se inscreveram no canal? A história está só começando e vocês não vão querer perder o que vem por aí. Era uma segunda-feira, dia 27 de novembro. Eu estava na minha cozinha fazendo um cuscuz, daqueles bem cearenses que vocês sabem como é gostoso, quando meu telefone tocou. Era Carlos. Mãe, ele disse, e pelo tom da voz eu já sabia que vinha coisa pela frente. Preciso falar com a senhora sobre o Réveillon. Que foi, filho? É o seguinte, eu e a Patrícia estávamos conversando e a gente achou que seria legal passar o Réveillon aí na casa de praia. Mas não só nós. A gente queria levar uns amigos também. Eu pausei com a colher no ar. Quantos amigos, Carlos? Uns 20 mais ou menos. Tem o pessoal da empresa, alguns colegas da faculdade da Patrícia e também eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. 20 pessoas, na minha casinha de 3 quartos, no meu cantinho de paz e sossego. Carlos, eu disse, tentando manter a calma. Filho, a casa não comporta 20 pessoas. São só 3 quartos e... Mãe, a gente se vira. Tem gente que pode dormir na sala. Outros podem trazer barraca para o quintal.
Vai ser divertido. A senhora não vai precisar se preocupar com nada, a gente organiza tudo. E foi aí, gente, que eu entendi que aquele era o momento da verdade. O momento em que eu tinha que decidir se ia continuar sendo a mãe que sempre dizia sim para tudo, ou se finalmente ia aprender a dizer não quando necessário. Respirei fundo, olhei pela janela da minha cozinha para o quintal, onde meu pé de manga estava carregadinho, e senti uma força que eu não sabia que tinha dentro de mim. Carlos, eu disse, nós precisamos conversar. Pessoalmente. Você pode vir aqui hoje à tarde? O tom da minha voz deve ter surpreendido ele porque ficou uns segundos em silêncio antes de responder. Claro, mãe, eu vou aí. E foi assim que começou a batalha que mudaria para sempre a relação entre mim e meu filho, e que me ensinaria que mesmo aos 67 anos, nunca é tarde para aprender a defender aquilo que é nosso. Gente, vocês não fazem ideia da mistura de sentimentos que estava passando pela minha cabeça naquela tarde. Depois de desligar o telefone com Carlos, fiquei ali na cozinha, mexendo o cuscuz que já tinha esfriado, pensando em tudo o que tinha acontecido na minha vida até aquele momento. Sabem o que mais me doía? Não era nem a exigência dele de levar 20 pessoas para a minha casa de praia. Era o fato de que ele não conseguia entender que aquele espaço representava muito mais do que tijolos e cimento para mim. Era meu sonho realizado, meu cantinho de paz, o lugar onde eu finalmente podia ser apenas eu mesma, sem ter que cuidar de ninguém, sem ter que dar satisfação para ninguém. Enquanto esperava Carlos chegar, liguei para minha comadre Zilda. Ela tem a mesma idade que eu, é viúva também e sempre foi minha conselheira nos momentos difíceis. Contei tudo para ela, desde a compra da casa até a ligação daquela manhã. Conceição, ela disse, com aquela voz firme que eu conhecia há mais de 30 anos. Você trabalhou a vida inteira, criou esse menino, foi uma esposa dedicada, uma mãe presente. Agora é a sua vez. Se você não se impor agora, ele vai fazer da sua casa de praia a casa dele. E ela estava certa. Eu sabia que estava certa. Mas vocês sabem como é, né? Uma mãe sempre tem aquela tendência de ceder, de colocar os filhos em primeiro lugar, mesmo quando eles já são adultos crescidos com suas próprias famílias. Às 4 da tarde em ponto, Carlos sempre foi pontual. Isso tenho que reconhecer. A campainha tocou. Quando abri a porta, vi meu filho ali parado, alto, sério, com aquele jeito meio formal que ele desenvolveu depois que virou engenheiro. Ele me deu um beijinho no rosto e entrou. Senta aí, filho, eu disse, apontando para o sofá da sala. Vou buscar um cafezinho. Não precisa, mãe. Vim só para conversarmos sobre o Réveillon mesmo. Já começou mal, né? Nenhum café, ele. Quis tomar na casa da mãe. Mas eu respirei fundo e sentei na poltrona em frente a ele. Então me explica direito essa história de 20 pessoas, Carlos. Ele se acomodou no sofá e começou a falar como se estivesse apresentando um projeto de trabalho. Olha só, mãe, a gente pensou assim, a senhora tem uma casa grande, bem localizada, pertinho do mar. Seria perfeito para uma confraternização de fim de ano. A gente divide os custos da comida e bebida. Todo mundo se diverte. E a senhora nem precisa se preocupar com nada. E onde essas 20 pessoas vão dormir, Carlos? Ah, mãe, a gente se vira. Tem o quarto da senhora, o quarto dos convidados, a sala. Alguns podem trazer barraca para o quintal. Vai ser divertido. Gente, se vocês estão achando a situação tão absurda quanto eu achei, deixem um comentário aí embaixo. E já aproveitam para se inscrever no canal, porque a história ainda vai render muito. Eu olhei para meu filho e pensei, quando foi que ele se tornou tão insensível? Quando foi que ele parou de me ver como uma pessoa com vontades e necessidades próprias e passou a me ver apenas como a dona de uma propriedade que ele podia usar? Carlos, eu disse, tentando manter a calma, você já parou para pensar que talvez eu tenha outros planos para o Réveillon? Que talvez eu queira passar uma data tão especial de um jeito mais tranquilo? Que outros planos, mãe?
A senhora vai ficar sozinha mesmo. E foi aí que ele pisou na bola. Foi aí que ele disse exatamente a coisa errada, na hora errada. Sozinha mesmo. Como se estar sozinha fosse uma coisa ruim. Como se eu não fosse capaz de escolher como queria passar o meu próprio Réveillon. Filho, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Primeiro, não vou ficar sozinha. Já convidei a Zilda e mais algumas amigas para passarmos juntas. Segundo, mesmo que eu fosse ficar sozinha, essa seria uma escolha minha. E, terceiro, a casa é minha. Carlos franziu a testa. Acho que ele não esperava essa reação. Mãe, a senhora está sendo egoísta. É uma casa de 3 quartos só para a senhora. Poderia aproveitar para receber a família? Receber a família? Carlos, você me visita uma vez por mês, quando muito. Os seus filhos vêm aqui 2 vezes por ano. E agora, de repente, vocês querem passar o Réveillon comigo? E ainda por cima trazendo um monte de desconhecidos? O clima ficou tenso. Carlos levantou do sofá e começou a andar pela sala, daquele jeito nervoso que ele tinha desde criança, quando as coisas não saíam como ele queria. Mãe, vamos ser práticos. A senhora gastou uma fortuna naquela casa. Não faz sentido econômico ficar lá só a senhora e mais 2 ou 3 amigas. Se a gente usar o espaço direito, dá para fazer uma festa legal e ainda economizar dinheiro. Sentido econômico? Eu repeti. Carlos, eu não comprei aquela casa pensando em sentido econômico. Comprei porque era meu sonho. Porque depois de 40 anos trabalhando, depois de criar você sozinha quando seu pai morreu, eu merecia realizar um sonho meu. Mas, mãe, deixa eu terminar. E pela primeira vez em muito tempo, usei aquele tom que usava quando ele era criança e fazia arte. Você quer saber de uma coisa? Durante todos esses meses que tenho a casa, você nunca demonstrou interesse em ir lá comigo. Nunca perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, se estava me sentindo bem lá sozinha. Mas agora que chegou dezembro e vocês precisam de um lugar para fazer festa, aí sim a casa da mãe serve, né? Carlos parou de andar e me olhou, com cara de quem não estava entendendo nada. E sabe de uma coisa, gente? Eu acho que ele realmente não entendia. Acho que na cabeça dele eu era apenas a mãe, a pessoa que sempre disse sim, que sempre se adaptou aos planos dos outros, que sempre colocou as vontades de todo mundo na frente das minhas próprias vontades. Mãe, eu não entendo por que a senhora está fazendo tanto drama. É só um fim de semana. Só um fim de semana. Eu levantei da poltrona e fui até a janela da sala, aquela mesma janela onde eu ficava olhando quando você era pequeno e brincava no quintal. Carlos, você sabe quanto tempo eu demorei para decorar aquela casa? Você sabe quantas tardes eu passei lá, comprando cada plantinha, cada almofada, cada detalhe que fez daquele lugar o meu lugar? Mas ninguém vai bagunçar nada, mãe. 20 pessoas, Carlos. 20 pessoas bebendo, fazendo churrasco, alguns dormindo no meu sofá da sala, outros armando barraca no meu jardim. Você acha mesmo que depois disso tudo vai continuar igual? Foi então que ele me disse uma coisa que me machucou mais do que qualquer discussão que já tivemos. Mãe, a senhora está ficando muito apegada a coisas materiais. É só uma casa. Gente, eu juro para vocês que naquele momento senti uma raiva que não sentia há anos. É só uma casa. Como se todos os meus sonhos, todos os meus esforços, toda a minha felicidade não valessem nada. Carlos, eu disse me virando para olhar bem nos olhos dele. Você vai embora da minha casa. Agora, mãe. Agora, Carlos. E escuta bem o que vou te dizer. No Réveillon, eu vou estar na minha casa de praia. Sozinha com minhas amigas. Vocês não estão convidados. A cara dele foi de quem levou um tapa. A senhora não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. E sabe de uma coisa a mais? Já que você acha que eu sou egoísta, já que você acha que é só uma casa, já que você não consegue respeitar as minhas escolhas, então eu vou te mostrar o que é ser egoísta de verdade.
Carlos ficou parado ali, me olhando como se não me conhecesse. E talvez ele realmente não me conhecesse mais. Talvez ele só conhecesse a Conceição submissa, a que sempre cedia, a que sempre dizia sim. Mas essa Conceição estava mudando. Mãe, vamos conversar com calma. Não, Carlos, você já falou tudo o que tinha para falar. Agora vai escutar o que eu tenho para dizer. Durante 40 anos, eu me sacrifiquei por essa família. Trabalhei, criei você, cuidei do seu pai quando ele ficou doente. Sempre botei todo mundo na frente dos meus próprios sonhos. E quando finalmente, aos 65 anos, eu resolvo realizar um sonho meu, você vem aqui me dizer que eu estou sendo egoísta? Minha voz estava trêmula, mas eu continuei. Pois bem, filho, se é egoísmo querer ter um cantinho meu, se é egoísmo querer paz e sossego depois de uma vida inteira cuidando dos outros, então eu vou ser a mulher mais egoísta deste mundo. Carlos tentou falar mais alguma coisa, mas eu ergui a mão pedindo silêncio. A conversa acabou. Você sabe onde fica a porta. Ele ficou uns segundos parado, acho que esperando eu voltar atrás, me desculpar, fazer que nem sempre fazia. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu fiquei firme. Está bem, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma mistura de raiva, surpresa e talvez até um pouquinho de respeito. Se é assim que a senhora quer, então está bem. Quando a porta bateu atrás dele, eu desabei na poltrona e chorei. Chorei por mim, chorei por ele, chorei por toda aquela situação. Mas sabem de uma coisa? No meio das lágrimas, eu também senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Senti orgulho de mim mesma. 2 horas depois, o telefone tocou. Era a Patrícia, minha nora. Dona Conceição, ela disse, e pela voz dava para perceber que estava meio sem jeito. O Carlos me contou o que aconteceu. E aí, filha? Eu só queria dizer que a senhora tem razão. 20 pessoas realmente. É demais. E se bem, eu até falei para ele que era meio absurdo essa ideia, mas vocês sabem como ele é teimoso. Foi a primeira vez em anos que eu senti que alguém da família estava realmente do meu lado. Obrigada, Patrícia. Isso significa muito para mim. A senhora me deixaria ir lá na casa com as crianças? Só nós? Não no Réveillon. Claro, mas talvez depois. E foi aí que eu percebi que o problema não era a família visitar. O problema era a falta de respeito. Era acharem que podiam decidir por mim. Era me tratarem como se eu fosse apenas a proprietária de um espaço que eles podiam usar quando quisessem. Claro, filha, vocês são sempre bem-vindos, mas com uma condição qual? Que me perguntem antes, que respeitem se eu disser que não, que entendam que aquela casa não é um hotel da família, é a minha casa. Patrícia riu do outro lado da linha. Fechado, sogra. E posso sugerir uma coisa? Pode. A senhora devia mesmo passar o Réveillon lá com suas amigas. Vai ser muito melhor do que aguentar o Carlos mal-humorado por causa dessa história toda. Gente, deixem eu contar uma coisa para vocês. Não tem sensação melhor do que descobrir que você é mais forte do que imaginava. E foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Descobri que aos 67 anos eu ainda podia aprender a dizer não, ainda podia aprender a me defender, ainda podia aprender a colocar a minha felicidade em primeiro lugar. E vocês sabem o que eu fiz no dia seguinte? Liguei para a Zilda e mais 3 amigas e confirmei. Nós íamos passar o Réveillon na minha casa de praia e ia ser do nosso jeito. Tranquilo, gostoso, com direito a conversas até tarde, banho de mar de manhã cedo e muito, muito riso. Mas a história não acabou aí, meus queridos. Se vocês acharam que Carlos ia desistir fácil assim, vocês não conhecem meu filho. E se vocês acharam que eu tinha visto o pior dessa situação, preparem-se, porque o que aconteceu nos dias seguintes foi de uma falta de respeito que nem eu imaginava que meu próprio filho fosse capaz.
Comentem aí embaixo se vocês já passaram por uma situação parecida com família. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque no próximo capítulo eu vou contar como Carlos reagiu quando descobriu que eu falava sério. E a atitude que ele tomou, que quase me fez mudar de ideia sobre tudo. Gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu nos dias seguintes àquela conversa com Carlos. Se eu achava que tinha visto o pior do meu filho, estava muito enganada. Porque quando uma pessoa descobre que não pode mais manipular você do jeito que sempre fez, às vezes ela apela para estratégias ainda piores. Na quarta-feira seguinte àquela discussão, eu estava na minha cozinha preparando um almoço bem caprichado. Vocês sabem como é quando a gente fica nervosa, às vezes cozinha demais para desestressar. Quando a campainha tocou, fui atender pensando que fosse o entregador do gás, mas quando abri a porta, quase caí para trás. Ali, na minha varanda, estavam Carlos, Patrícia e meus 2 netos, Miguel e Sofia. Mas não era uma visita normal, não. Eles estavam com malas. Malas grandes dessas de viagem longa. E a cara do Carlos tinha uma expressão que eu conhecia muito bem. Era a cara de quem tinha bolado um plano. "Oi, vovó!" gritaram as crianças, me dando aqueles abraços apertados que sempre me derretiam o coração. Mas eu percebi que tinha algo estranho no ar. Patrícia estava com cara de quem não queria estar ali, e Carlos... Bem, Carlos estava com aquele sorriso forçado que ele usava quando queria conseguir alguma coisa. "O que está acontecendo aqui?" eu perguntei, ainda segurando Sofia no colo. "Mãe," Carlos disse, entrando na casa sem nem esperar eu convidar, "nós tivemos uma ideia maravilhosa. Já que a senhora vai passar o Réveillon na casa de praia, nós pensamos em ir junto." Eu olhei para ele sem entender. "Como assim ir junto? Mas eu já disse que..." Não, mãe. Só nós 4 da família. Sem os amigos, sem festa, sem nada disso. Só a família mesmo. Um Réveillon bem íntimo, bem gostoso. Gente, se vocês estão pensando que isso parecia uma armadilha, vocês estão certíssimos. E se já se inscreveram no canal, deixem um comentário contando se vocês já passaram por uma situação assim, com família tentando dar uma de esperta. Sofia saiu dos meus braços e foi correndo para o quintal, seguida pelo Miguel. Eram crianças, né? Não entendiam nada daquelas tensões de adulto. E foi aí que Patrícia se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. "Dona Conceição, eu tentei convencer ele que não era uma boa ideia, mas vocês sabem como ele é teimoso. Ele achou que se trouxesse as crianças, a senhora ia ceder." Pronto. Ali estava a verdade nua e crua. Carlos estava usando os próprios filhos como moeda de troca, achando que eu não teria coragem de dizer não para os meus netos. E vocês sabem de uma coisa? Por um momento, quase funcionou, porque ver aquelas 2 crianças correndo no meu quintal, imaginando eles brincando na praia, meu coração de vovó quase amoleceu. Mas aí eu lembrei de tudo que tinha acontecido, de como Carlos tinha me desrespeitado, de como ele não conseguia entender que aquela casa representava muito mais do que um lugar para fazer festa. E, principalmente, lembrei que se eu cedesse agora, ele ia aprender que bastava trazer as crianças para conseguir tudo o que quisesse de mim. "Carlos," eu disse, respirando fundo, "você pode trazer seus filhos para a sala? Nós precisamos conversar." Quando as crianças entraram, eu me abaixei na altura delas e falei com aquela voz carinhosa que sempre usei com meus netos. "Miguel, Sofia, a vovó ama muito vocês. Vocês sabem disso, né?" "Sabemos, vovó," responderam os 2 ao mesmo tempo. "Pois, bem, a vovó vai passar o Réveillon na casa de praia com as amigas dela, numa viagem que já estava planejada há muito tempo. Mas vocês podem ir para lá em janeiro, quando voltarem das férias da escola. Aí a gente passa um fim de semana só nosso, que tal?" As crianças ficaram meio desapontadas, mas aceituaram numa boa.
Criança é assim mesmo, né? Não fica remoendo as coisas como os adultos. Miguel até disse: tudo bem, vovó, em janeiro vai ser legal também. Mas Carlos ficou vermelho de raiva. Mãe, a senhora está sendo absurda. São seus netos. Como a senhora pode negar uma viagem em família para eles? Eu não estou negando nada, Carlos. Estou oferecendo uma data alternativa. O problema é que você não quer aceitar que eu tenho direito de escolher como vou passar o meu Réveillon na minha casa. Patrícia tentou mediar a situação. Carlos, deixa a sua mãe em paz. Nós já conversamos sobre isso. Mas ele estava determinado a conseguir o que queria. E foi aí que ele fez uma coisa que me machucou mais do que qualquer discussão. Ele se ajoelhou na frente das crianças e disse: filhos, vocês sabem que a vovó não quer que vocês vão para a casa de praia com ela no Réveillon? Gente, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu próprio filho estava manipulando as crianças, fazendo elas acharem que eu não queria ficar com eles. Sofia me olhou com aqueles olhinhos tristes e perguntou: vovó, você não quer que a gente vá mesmo? Meu coração partiu. Naquele momento eu entendi o que era ter que escolher entre ser a vovó carinhosa que sempre fui e ser a mulher que estava aprendendo a se respeitar. E vocês sabem qual escolha eu fiz? Sentei no chão, na altura das crianças, olhei bem nos olhos deles e falei a verdade. Meus amores, a vovó quer ficar com vocês sempre, mas vocês sabem que às vezes a vovó precisa de um tempinho só para ela, né? Como vocês às vezes querem ficar no quarto de vocês, só vocês, sem ninguém. Incomodando? Eles balançaram a cabeça que sim. Então, a casa de praia no Réveillon vai ser esse momento da vovó. Mas em janeiro, quando vocês estiverem de férias, aí sim vamos aproveitar muito. Vamos fazer castelo de areia, tomar banho de mar, fazer piquenique na praia. Miguel, que sempre foi o mais esperto, olhou para o pai e disse: pai, a vovó tem razão. Às vezes eu também quero ficar sozinho no meu quarto. E Sofia complementou: é, pai, e em janeiro vai ser melhor porque não vai ter aula e a gente pode ficar mais tempo. Carlos ficou sem argumento. Suas próprias crianças tinham entendido uma coisa que ele, um homem adulto de 42 anos, não conseguia entender: que todas as pessoas, inclusive as vovós, têm direito a momentos só para elas. Mas a discussão não acabou aí. Depois que as crianças saíram para brincar no quintal de novo, Carlos partiu para o ataque pessoal. Mãe, desde que a senhora comprou essa casa, a senhora mudou. Ficou egoísta, ficou diferente. A senhora não é mais a mesma. E graças a Deus por isso... Carlos! Porque a mulher que eu era antes deixava todo mundo passar por cima dela, deixava todo mundo decidir por ela, nunca colocava os próprios desejos em primeiro lugar. Mas era melhor assim. A senhora era mais o quê, Carlos? Mais submissa, mais fácil de manipular, mais disposta a abrir mão dos próprios sonhos para satisfazer os outros? Patrícia tentou intervir de novo. Carlos, para com isso. Sua mãe tem razão, mas ele estava cego de raiva. A senhora quer saber de uma coisa? Se é assim, então a gente não vai mesmo, e não vai em janeiro também, já que a senhora prefere as amigas à própria família. E aí ele cometeu o erro fatal. Pegou as crianças, chamou Patrícia e saiu batendo a porta. Mas antes de sair, gritou uma coisa que ecoou pela casa inteira: quando a senhora ficar sozinha nessa casa, se sentindo solitária, lembra que foi escolha sua. Gente, quando aquela porta bateu, eu fiquei ali parada na minha sala, tremendo, não de medo, não de arrependimento, mas de uma raiva tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. Como ele tinha coragem de usar as crianças daquele jeito. Como ele tinha coragem de me chantagear emocionalmente. Liguei para a Zilda imediatamente. Zilda, eu disse assim que ela atendeu. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer aqui. Contei tudo para ela.
desde a chegada deles com as malas até a saída dramática de Carlos. Quando terminei, ficou um silêncio do outro lado, da linha. Conceição, ela disse finalmente, você fez a coisa certa. Ele estava tentando te manipular da pior forma possível. Mas e se ele não deixar mais eu ver as crianças, Zilda? E se ele usar isso para me afastar dos meus netos? Filha, ele não pode fazer isso. Primeiro, porque Patrícia não vai deixar. Você viu como ela estava desconfortável com tudo aquilo. Segundo, porque as próprias crianças gostam de você. E terceiro, porque ele está com raiva agora, mas vai passar. Homem é assim mesmo, fazem drama, berram, ameaçam, mas no final das contas voltam com o rabo entre as pernas. E vocês sabem de uma coisa, ela estava certa. No dia seguinte, quinta-feira, Patrícia me ligou. Dona Conceição, ela disse, eu preciso pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Você não precisa pedir desculpas, filha. Você não fez nada. Eu de errado. Mas eu deixei ele trazer as crianças para chantagear a senhora. Eu deveria ter sido mais firme. Patrícia, você está numa posição difícil. Eu entendo. Mas me conta uma coisa. Ele realmente disse que não vai deixar as crianças me verem? Ela suspirou. Dona Conceição, o Carlos está como uma criança birrenta. Ele disse isso tudo na raiva. Mas eu já falei para ele que as crianças vão continuar vendo a senhora, independente dessa birra dele. E sabe de uma coisa a mais? O quê? Eu falei para ele que se ele não parar com essa palhaçada toda, quem vai passar o Réveillon sozinho vai ser ele, porque eu e as crianças vamos para a casa da minha mãe. Gente, naquela hora eu entendi que não estava sozinha nessa batalha, que mesmo dentro da minha própria família tinha pessoas que conseguiam enxergar além da birra do Carlos e entender que eu estava lutando por uma coisa justa, o direito de ser respeitada. No sábado, 3 dias depois daquela cena toda, eu estava regando as plantas do meu quintal quando ouvi a campainha. Desta vez era só Miguel, sozinho, com a bicicleta dele. Oi, vovó, ele disse, me dando um beijo no rosto. Oi, meu amor. O que você está fazendo aqui sozinho? Onde estão seus pais? Papai está em casa meio emburrado ainda. Mamãe foi no shopping com a Sofia, mas eu pedi para vir te ver porque queria falar uma coisa. Sentamos na varanda, ele tomou um suco de caju que eu preparei e me disse uma coisa que me emocionou tanto que os olhos encheram de lágrima. Vovó, eu entendi porque você quer passar o Réveillon só com suas amigas. Às vezes eu também. Quero ficar só no meu quarto, jogando videogame, sem ninguém enchendo o saco. Todo mundo tem direito de ter um tempo só para ele, né? Aquele menino de 15 anos tinha conseguido entender uma coisa que o pai dele, formado em engenharia, não conseguia. E foi aí que eu tive certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Miguel, eu disse, você é muito sábio para sua idade. E vovó, posso te contar um segredo? Pode, meu amor. Eu acho que o papai está com ciúmes. Ciúmes? Como assim? Ele sempre achou que a gente só precisava dele e da mamãe. Mas agora que você tem sua casa de praia e suas amigas, ele percebeu que você tem uma vida própria. E acho que isso deixou ele meio inseguro. Gente, aquele menino tinha acabado de me dar uma perspectiva que eu não tinha pensado. Talvez toda aquela raiva de Carlos não fosse só sobre controle. Talvez fosse também sobre medo. Medo de que eu não precisasse mais tanto dele. Medo de perder a importância na minha vida. Mas sabem de uma coisa? Mesmo entendendo isso, eu não podia voltar atrás. Porque se eu cedesse agora, Carlos ia aprender que bastava fazer drama, usar chantagem emocional e ameaçar afastar as crianças para conseguir tudo o que quisesse. E aí eu ia voltar a ser aquela mulher que sempre dizia sim, que sempre abria mão dos próprios sonhos para satisfazer os outros. Comentem aí embaixo se vocês acham que eu deveria ter tido mais paciência com Carlos ou se fiz certo em manter minha posição. E não esqueçam de se inscrever, porque no próximo capítulo eu vou contar como foi o Réveillon na minha casa de praia e a surpresa que me esperava lá.
Quando Miguel foi embora, naquela tarde de sábado, eu fiquei pensando muito no que ele tinha dito. Será que Carlos realmente estava com ciúmes? Será que toda aquela raiva era, no fundo, medo de me perder? Mas vocês sabem o que eu concluí? Que mesmo se fosse isso, a forma como ele tinha tentado resolver era completamente errada. Em vez de conversar comigo, de tentar entender meus sentimentos, ele tinha optado por tentar me controlar, me manipular, me fazer sentir culpada pelos meus próprios desejos. E isso eu não podia aceitar. Não aos 67 anos. Não depois de uma vida inteira sendo a mulher que sempre cedia. Na segunda-feira, uma semana antes do Natal, Zilda veio me fazer uma visita. Trouxe um bolo de macaxeira que estava uma delícia e nós ficamos conversando na varanda, planejando nossa viagem para Taiba. Conceição, ela disse, você tem certeza de que quer mesmo ir? Com toda essa confusão familiar. Zilda, se eu não for agora, eu nunca mais vou conseguir me impor com Carlos. Ele vai aprender que basta fazer drama que eu cedo, e aí, pelo resto da minha vida, vai ser assim, ele decidindo o que é melhor para mim. Você tem razão, e sabe de uma coisa? Esse Réveillon vai ser histórico. Nós 4 na praia, livres, leves e soltas. Era isso mesmo que eu estava sentindo. Livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão baseada no que eu queria, não no que os outros esperavam de mim. Mas, gente, eu não imaginava que o universo ainda tinha algumas surpresas guardadas para mim. Surpresas que iam testar ainda mais a minha determinação e me mostrar que, às vezes, quando a gente se mantém firme nos nossos princípios, as coisas têm um jeito de se resolver melhor do que a gente imagina. Gente, chegou o dia que eu tanto estava esperando e, ao mesmo tempo, tanto temendo. Era 29 de dezembro, véspera da nossa viagem para Taiba, e eu estava em casa organizando as últimas coisas da mala quando aconteceu algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Estava ali no meu quarto, dobrando meu vestido azul. Aquele que eu tinha comprado especialmente para usar no Réveillon, todo florido e fresquinho, quando ouvi o barulho de carro na frente de casa. Olhei pela janela e quase não acreditei. Era Carlos, descendo de um carro alugado com várias malas no porta-malas. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? Será que ia tentar me impedir de viajar? Será que tinha bolado algum plano mirabolante para estragar minha viagem? Vocês sabem como é, né? Quando a gente está numa situação tensa com família, a gente sempre imagina o pior. Ele tocou a campainha e eu fui atender, ainda de roupão e chinelo. Quando abri a porta, a primeira coisa que notei foi que ele estava diferente. Não tinha aquela cara de quem estava pronto para uma briga. Estava meio meio envergonhado. Oi, mãe, ele disse, sem me olhar nos olhos. Posso entrar? Claro. E filho, entra. Ele entrou e ficou ali parado na sala, mexendo nas chaves do carro, claramente desconfortável. Eu sentei na poltrona e esperei ele falar. Depois de tantos anos sendo mãe, eu já tinha aprendido que às vezes o melhor é deixar os filhos falarem primeiro. Mãe, ele começou, ainda evitando meu olhar. Eu vim aqui porque preciso falar uma coisa com a senhora. Fala, meu filho. E aí ele fez uma coisa que me surpreendeu completamente. Se sentou no chão, encostado na parede, do mesmo jeito que fazia quando era criança e estava nervoso com alguma coisa. Mãe, eu fui um filho horrível com a senhora. Gente, se vocês estão gostando dessa reviravolta na história, deixem um comentário e se inscrevam no canal, porque vocês não fazem ideia de onde essa conversa foi parar. Eu fiquei ali, olhando para aquele homem de 42 anos, sentado no chão da minha sala, como se fosse uma criança de 10, e meu coração apertou. Carlos, você não foi um filho horrível. Fui sim, mãe, e a Patrícia me fez enxergar isso. Como assim? Ele respirou fundo e finalmente me olhou nos olhos. Ontem à noite, a gente teve uma conversa séria. Na verdade, ela que puxou a
Conversa. Disse que estava com vergonha de mim, do jeito que eu tinha tratado a senhora. Carlos contou que Patrícia tinha se sentado com ele na cozinha depois que as crianças foram dormir e disse umas verdades que ele precisava ouvir há muito tempo. Ela me perguntou: Carlos, quando foi a última vez que você visitou sua mãe só para saber como ela estava? Não para pedir alguma coisa, não porque era aniversário ou Natal, mas só para estar com ela? E ele não soube responder. Aí, ela continuou: E quando foi a última vez que você perguntou o que sua mãe queria fazer, em vez de decidir por ela? E de novo, mãe, eu não soube responder. Patrícia tinha feito ele perceber que desde que eu comprara a casa de praia, ele não tinha demonstrado interesse nenhum pela minha felicidade. Só tinha se preocupado em como aquilo poderia beneficiar a ele e a família dele. E sabe o que... Mas ela me disse: Mãe, ela disse, sua mãe trabalhou a vida inteira, criou você praticamente sozinha depois que seu pai morreu, e agora que finalmente ela tem condições de realizar um sonho, você quer transformar o sonho dela numa conveniência. E sua? Carlos parou de falar e ficou uns segundos em silêncio, só mexendo nas chaves do carro. Eu podia ver que ele estava realmente emocionado. Mãe, eu nunca parei para pensar que a senhora tinha sonhos próprios. Na minha cabeça, a senhora sempre foi só a mãe. A pessoa que cuidava de todo mundo, que sempre dizia sim, que sempre se adaptava aos planos dos outros. E eu sempre fui isso mesmo, Carlos. Mas isso não significa que estava certo. Não, mãe, não estava certo. E quando a senhora comprou aquela casa e começou a ir lá sozinha, a se divertir com suas amigas, a ter sua vida própria, eu fiquei com medo. Medo de quê? Medo de que a senhora não precisasse mais de mim. Medo de perder minha importância na vida da senhora. Gente, naquele momento eu entendi tantas coisas. Entendi que toda aquela raiva, toda aquela tentativa de controle, no fundo era só um menino com medo de ser abandonado pela mãe. E vocês sabem o que isso me fez sentir? Uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque percebi que eu tinha falhado em mostrar para meu filho que ele sempre seria importante para mim, independente de eu ter ou não uma vida própria. E alívio porque finalmente ele estava conseguindo falar sobre os verdadeiros sentimentos dele. Carlos, eu disse, levantando da poltrona e sentando no chão ao lado dele, como fazíamos quando ele era pequeno e a gente conversava sobre problemas na escola. Você nunca vai deixar de ser importante para mim, mas eu também preciso ser importante para mim mesma. Ele encostou a cabeça no meu ombro, do jeito que fazia quando era criança. Eu sei disso agora, mãe, e eu quero pedir desculpas por tudo, por ter tentado controlar a senhora, por ter usado as crianças para chantagear, por ter feito você se sentir culpada por querer ser feliz. Ficamos ali uns minutos em silêncio, mãe e filho, recuperando uma intimidade que eu achava que tínhamos perdido para sempre. Mãe, ele disse depois de um tempo, a senhora ainda vai para Taiba amanhã? Vou sim, filho. E a senhora não quer mudar de ideia? Não quer que a gente vá junto? Só nós 4 da família, sem festa, sem bagunça. Eu olhei para ele e vi que dessa vez não era manipulação. Era um pedido genuíno, um filho querendo passar um tempo com a mãe. Mas vocês sabem o que eu respondi? Carlos, eu adoraria passar o Réveillon com vocês, mas não dessa vez. Dessa vez, eu preciso provar para mim mesma que sou capaz de manter minha palavra, de não ceder quando sei que estou certa. Preciso passar esse Réveillon do meu jeito com minhas amigas na minha casa, provando para mim mesma que tenho direito de escolher como quero viver minha vida. Ele assentiu com a cabeça. Eu entendo, mãe, e a senhora tem razão. Mas sabe o que a gente pode fazer? Em janeiro, quando vocês estiverem de férias, vocês vão lá em casa. Vamos passar um fim de semana gostoso, sua família. Eu vou preparar aquela moqueca de peixe que vocês gostam. A gente vai fazer piquenique na praia. As crianças vão brincar na areia. Vai ser bem melhor do que um Réveillon com um monte de gente desconhecida, não acham?
Vai ser perfeito. Mãe, e aí ele me contou o que tinha nas malas do carro. Mãe, eu trouxe algumas coisas para a casa da senhora em Taiba. Umas plantas para o jardim, uma rede nova para a varanda, umas almofadas coloridas que a Patrícia escolheu. É nossa forma de pedir desculpas e de mostrar que a gente apoia o sonho da senhora. Gente, eu chorei. Chorei de emoção, de alívio, de gratidão. Depois de tantos dias de tensão, de brigas, de mágoas, finalmente meu filho estava entendendo o que eu tanto tentei explicar. Passamos o resto da tarde organizando as coisas que ele tinha trazido. As plantas eram lindas, umas palmeiras pequenas, umas flores coloridas típicas do Ceará. A rede era de crochê, feita por uma artesã de Fortaleza, nas cores azul e branco. As almofadas tinham estampas de coqueiros e conchas do mar. Mãe, Carlos disse enquanto a gente guardava tudo no carro para eu levar no dia seguinte. A senhora sabe que eu sou muito orgulhoso, né? Sei sim, filho, puxou ao pai. Então pode ser que eu demore um pouco para admitir quando estou errado. Mas dessa vez eu quero deixar claro, eu estava completamente errado e a senhora estava completamente certa. Na manhã do dia 30, quando Zilda, Antônia e Francisca, minhas 3 amigas, chegaram em casa para pegarmos a estrada para Taiba, eu estava com o coração mais leve do que tinha estado em semanas. A viagem foi maravilhosa. Nós 4 no carro, cantando música de Roberto Carlos no rádio, parando no caminho para comprar castanha de caju e água de coco, rindo como se fôssemos 4 meninas fazendo uma viagem de escola. Quando chegamos em Taiba, por volta das 2 da tarde, a primeira coisa que fiz foi mostrar a casa para as meninas. Elas ficaram encantadas. A casa estava ainda mais bonita com as plantas novas que Carlos tinha trazido. A rede na varanda ficou perfeita e as almofadas deram um toque especial à sala. Conceição, disse a Zilda, essa casa tem a sua cara. É aconchegante, é tranquila, é tudo que você sempre sonhou. Passamos a tarde organizando nossas coisas, preparando um almoço caprichado. A Antônia fez uma baião de 2 que estava de comer rezando. A Francisca preparou um peixe assado com coco que vocês nem imaginam como estava gostoso. E depois descemos para a praia. Gente, se vocês já se inscreveram no canal, deixem um comentário contando qual foi o Réveillon mais especial da vida de vocês. E se ainda não se inscreveram, façam isso agora porque a história ainda não acabou. A praia estava linda naquela tarde. O mar calmo, com aquela cor azul esverdeada típica do Ceará, a areia branquinha e quentinha, alguns pescadores voltando com as redes cheias de peixe. Nós 4 ficamos ali, de pé na beira do mar, vendo o movimento, respirando aquele ar puro e salgado. Meninas, eu disse, vocês não fazem ideia de como eu precisava disso. Desse momento de paz, dessa sensação de liberdade. A gente sabe. Sim, Conceição, respondeu a Francisca. Todas nós já passamos por momentos na vida em que precisamos provar para nós mesmas que somos capazes de tomar nossas próprias decisões. Na véspera do Réveillon, dia 31 pela manhã, estava eu na varanda tomando meu café e olhando o mar quando o telefone tocou. Era Miguel. Vovó. Feliz Ano Novo antecipado. Oi, meu amor. Feliz Ano Novo para você também. Vovó, eu queria te contar uma coisa. Ontem papai chorou. Chorou? Por quê? Ele estava olhando umas fotos antigas suas, daquelas quando eu e Sofia éramos pequenos, e começou a chorar. Aí eu perguntei por quê e ele disse que estava com saudade de você, mas também estava orgulhoso de você. Orgulhoso? É, ele disse, que você é a mulher mais corajosa que ele conhece e que ele espera que quando eu crescer eu seja metade do homem que você é de mulher. Gente, eu desabei em lágrimas ali na varanda. Depois de tantos anos, depois de tanta briga, meu filho finalmente tinha entendido quem eu realmente era. E vovó, Miguel continuou,
Ele disse que em janeiro, quando a gente for para a sua casa, ele vai ajudar você a plantar umas flores no jardim. Disse que quer participar do seu sonho em vez de tentar controlá-lo. O Réveillon em si foi perfeito. Nós 4 preparamos uma ceia simples, mas gostosa. Camarão refogado, salada de frutas, farofa de coco e um bolo de macaxeira que a Antônia fez que estava uma delícia. Armamos uma mesa na varanda de frente para o mar, com velas e flores que colhemos no jardim. À meia-noite, quando os fogos começaram a estourar na praia, nós brindamos com um espumante baratinho que compramos no mercadinho da vila. Mas, gente, juro para vocês, eu nunca me senti tão rica na minha vida, rica de amizade, rica de liberdade, rica de ter conseguido realizar um sonho e ainda por cima ter recuperado o respeito do meu filho. Conceição, disse a Zilda, levantando a taça. Esse brinde é para você. Para a mulher que aos 67 anos ainda teve coragem de ensinar para o mundo inteiro, incluindo o próprio filho, que nunca é tarde para começar a viver do nosso jeito. E que 2024 seja o ano em que todas nós tenhamos a coragem de dizer não quando for necessário e sim para nossos próprios sonhos. E completou a Francisca. Quando deitei naquela noite, na minha cama, na minha casa, ouvindo o barulho das ondas e sentindo a brisa do mar entrando pela janela, eu soube que tinha tomado a decisão certa da minha vida. Não só sobre comprar o casa, mas sobre me manter firme nos meus princípios, sobre não ceder à chantagem emocional, sobre ensinar para meu filho que eu era uma pessoa completa, com vontades e sonhos próprios. Mas, gente, a história ainda não acabou. Porque no dia 2 de janeiro, quando voltei para Fortaleza, uma surpresa me esperava em casa que ia coroar toda essa experiência de uma forma que eu nunca imaginei. Meus queridos, chegamos ao final da minha história e eu posso dizer para vocês que nunca imaginei que aos 67 anos ainda ia viver tantas surpresas. Quando voltei para Fortaleza no dia 2 de janeiro, depois daquele Réveillon perfeito em Taiba, eu estava com o coração tranquilo, mas também ansiosa para saber como as coisas iam ficar entre mim e Carlos dali para frente. A primeira surpresa me esperava logo na entrada da minha casa. Havia um embrulho grande na varanda com um cartão pendurado. Quando li o cartão, quase chorei ali mesmo. Para a mulher mais corajosa que conhecemos. Com amor, Carlos, Patrícia, Miguel e Sofia. Dentro do embrulho tinha uma placa de madeira entalhada à mão com os dizeres Casa da Vovó Conceição, onde os sonhos se realizam e a família sempre será bem-vinda. Era lindíssima, feita por um artesão de Fortaleza, nas cores azul e branco, para combinar com a decoração da minha casa de praia. Mas, gente, a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Era umas 3 da tarde, quando a campainha tocou. Fui atender, pensando que fosse algum vizinho querendo saber como tinha sido minha viagem, mas quando abri a porta, quase caí para trás de novo. Ali na minha varanda estavam Carlos, Patrícia e as crianças, mas não era só eles. Junto com eles estava minha comadre Zilda, minha irmã Aparecida, que mora em São Paulo e não vejo há 2 anos, meu primo Antônio, que veio de Recife, e mais uns 6 vizinhos e amigos queridos. Se vocês estão gostando desse final emocionante, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um comentário contando se vocês já tiveram uma reconciliação assim com a família. Mãe, disse Carlos, com um sorriso que eu não via no rosto dele há muito tempo. Nós organizamos uma festa de boas-vindas para a senhora, para comemorar não só o Ano Novo, mas principalmente para comemorar a mulher forte e determinada que a senhora se mostrou ser. E aí começou a entrar gente na minha casa carregando coisas. Aparecida trouxe uma lasanha que ela faz, que é famosa na família inteira. Zilda trouxe aquele bolo de macaxeira dela que vocês já sabem como é bom.
Os vizinhos trouxeram refrigerante, cervejinha gelada, salgadinhos. Em 15 minutos minha casa virou uma festa, mas o que mais me emocionou não foram os presentes, nem a comida. Foi sentar ali na minha sala, cercada de pessoas que eu amo, ouvindo Carlos contar para todo mundo como tinha sido idiota, palavras dele mesmo, e como tinha aprendido a respeitar os sonhos da mãe. Gente, ele disse levantando uma cervejinha, eu quero fazer um brinde especial para minha mãe. Durante 40 anos, ela foi a mulher que sempre disse sim para todo mundo, que sempre colocou os outros na frente dela mesma, que sempre abriu mão dos próprios sonhos para realizar os sonhos dos outros. Mas em dezembro de 2023, ela nos ensinou uma lição que eu vou levar para o resto da vida. Ela nos ensinou que nunca é tarde para começar a viver do nosso jeito. Todo mundo bateu palma. E eu, eu chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de alívio. Chorei porque finalmente minha família tinha entendido quem eu realmente era por baixo daquela camada de mãe dedicada e avó carinhosa. Eu era Conceição. Uma mulher com sonhos próprios, com vontades próprias, com direito de escolher como queria viver os anos que me restavam. Mas a surpresa ainda não tinha acabado. Miguel se aproximou de mim com um envelope na mão. Vovó, ele disse, a gente fez uma coisa para a senhora. Quando abri o envelope, encontrei um documento que me fez chorar mais ainda. Era uma escritura de doação de um terreno pequeno, do lado da minha casa em Taiba. Carlos tinha comprado o terreno ao lado e estava doando para mim. Mãe, ele disse, vendo minha cara de espanto, é para a senhora aumentar o jardim, plantar mais flores, talvez fazer uma horta pequena, ou sei lá, se a senhora quiser construir uma casa para as amigas ficarem quando visitarem, também pode. Gente, naquele momento eu entendi que meu filho não só tinha aprendido a me respeitar, como também tinha entendido que minha felicidade era importante para ele, que ele queria participar dos meus sonhos em vez de tentar controlá-los. E tem mais uma coisa, vovó, disse Sofia, se aproximando com um caderno nas mãos. A gente fez um álbum de fotos da casa, desde o dia que a senhora comprou até agora, para a senhora ver como ela ficou bonita e lembrar sempre dessa vitória. O álbum estava lindo. Tinha fotos da casa no dia que comprei, ainda meio vazia, fotos de mim decorando cada cantinho, fotos do jardim crescendo, e no final, fotos do Réveillon com minhas amigas, que Carlos tinha pedido para Patrícia buscar, no meu celular e imprimir. Na última página do álbum, havia uma carta escrita à mão por Carlos. Mãe, durante muitos anos, eu achei que meu papel como filho era proteger a senhora de tudo, inclusive dos seus próprios sonhos. Achei que sabia o que era melhor para a senhora melhor do que a própria senhora sabia. Mas a senhora me ensinou que proteger alguém não é tomar decisões por essa pessoa. É apoiar as decisões que ela toma. A senhora me ensinou que respeitar alguém não é concordar com tudo que ela faz. É aceitar que ela tem o direito de fazer suas próprias escolhas, mesmo quando essas escolhas nos deixam desconfortáveis. Obrigado por me ensinar a ser um filho melhor. E obrigado por me mostrar que nunca é tarde para aprender. Com amor e admiração, seu filho Carlos. Aquela festa durou até umas 10 da noite, todo mundo conversando, rindo, compartilhando histórias. Em um momento, eu estava na cozinha com Zilda e Aparecida, e minha irmã me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Conceição, você sabe que você inspirou toda a família, né? Porque se você, aos 67 anos, teve coragem de comprar uma casa de praia e enfrentar o Carlos quando ele quis desrespeitar você, imagina o que nós mais novas não podemos fazer? E ela estava certa. Nos meses que se seguiram, eu fiquei sabendo de várias pessoas da nossa família que tomaram coragem para realizar sonhos que estavam adiando. Meu primo Antônio abriu a pequena oficina mecânica que sempre quis ter.
uma das minhas sobrinhas se inscreveu no curso de enfermagem que sempre sonhou fazer. Até Zilda, aos 68 anos, decidiu começar um cursinho de artesanato. Mas, gente, deixem eu contar para vocês como ficaram as coisas dali para frente. Em janeiro, como combinado, Carlos e a família foram passar um fim de semana na minha casa em Taiba. E vocês sabem o que aconteceu? Foi o melhor fim de semana que passamos juntos em anos. Carlos ajudou a plantar as flores no jardim novo. Patrícia e eu fizemos aquela moqueca de peixe que ela sempre elogiou, mas nunca tinha aprendido a fazer. As crianças brincaram na praia até cansar. Fizemos piquenique na areia. Jogamos cartas na varanda até tarde da noite. E o mais importante, em nenhum momento Carlos tentou decidir alguma coisa por mim. Ele perguntava: "Mãe, a senhora quer que a gente faça isso ou aquilo?" Em vez de: "Mãe, nós vamos fazer isso." Pode parecer uma mudança pequena, mas para quem passou 40 anos sendo tratada como alguém que não tem voz própria, essa diferença é gigantesca. Durante esse fim de semana, numa conversa que tivemos na rede da varanda enquanto as crianças dormiam, Carlos me fez uma pergunta que me mostrou o quanto ele tinha mudado. "Mãe, a senhora se arrepende de alguma coisa dessa história toda?" Eu pensei uns segundos antes de responder. "Sabe de uma coisa, filho? Eu só me arrependo de uma coisa: de ter demorado 67 anos para aprender a dizer não. Imagina quantos outros sonhos eu poderia ter realizado se tivesse aprendido isso antes." Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, posso dizer para vocês que minha vida mudou completamente. Vou para Taiba toda semana, às vezes sozinha, às vezes com amigas, às vezes com a família. A casa virou realmente um lugar de encontro, mas agora, nos meus termos, Tunto Carlos me visita pelo menos 2 vezes por mês e não é mais aquela visita corrida de antigamente. Ele senta, toma um café, conversamos sobre a vida, sobre os planos dele, sobre os meus planos. Ele aprendeu que eu tenho coisas interessantes para contar, além de perguntas sobre como ele está. As crianças adoram ir para Taiba. Miguel, que agora está com 16 anos, até levou uns amigos lá uma vez, depois de me perguntar antes, claro. Sofia, com 13 anos, disse que quando crescer quer ter uma casa de praia igual à minha, onde ela possa mandar. E vocês sabem qual foi a maior mudança de todas? Não foi nem a casa, nem o relacionamento com Carlos. Foi a maneira como eu me vejo. Antes eu me via apenas como mãe, como avó, como a pessoa que cuida dos outros. Hoje eu me vejo como Conceição, uma mulher completa, com direitos, com vontades, com sonhos realizados e outros sonhos ainda por realizar. Gente, se vocês chegaram até aqui na história, deixem um comentário contando qual sonho vocês estão adiando e quando pretendem realizar. E se ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora, porque histórias como essa mostram que nunca é tarde para começar a viver do nosso jeito. No mês passado, recebi uma ligação de uma senhora de Recife que tinha visto um vídeo meu contando essa história numa rede social. Ela me disse que estava com 72 anos e sempre sonhou em fazer um curso de pintura, mas os filhos achavam bobagem para a idade dela. Depois de ouvir minha história, ela se matriculou no curso. "Dona Conceição", ela me disse, "se a senhora conseguiu enfrentar seu filho e comprar sua casa de praia aos 67 anos, eu posso muito bem pegar meus pincéis aos 72. E é isso, meus queridos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Nunca é tarde para realizar um sonho. Nunca é tarde para aprender a dizer não quando necessário. Nunca é tarde para ensinar para as pessoas, incluindo nossa própria família, que nós merecemos respeito e consideração. Não importa se vocês têm 27, 47 ou 87 anos. Se tem um sonho guardado no coração, se tem uma vontade que estão adiando para satisfazer os outros, lembrem da história da vovó Conceição, que comprou sua casa de praia e não deixou o filho decidir por ela.
Porque no final das contas, gente, a vida é uma só. E nós merecemos vivê-la do nosso jeito, com nossos sonhos realizados, com nossos sims e nossos nãos bem colocados. E vocês sabem o que mais? Carlos ainda fala sobre levar amigos para Taiba de vez em quando. Mas agora ele pergunta: Mãe, a senhora toparia receber uns 4 amigos meus num fim de semana? Nós ajudamos com tudo e não fazemos bagunça. E vocês sabem o que eu respondo? Depende, filho. Que fim de semana? Eu preciso verificar minha agenda, porque agora eu tenho uma agenda própria. E isso, meus queridos, não tem preço.